É isso que a gente precisa fazer agora, mas vamos lá. Maybe at some point I'll talk to him. Right now I'm not. Bom, ele não tá nem querendo falar com o Lula ainda, vamos ver. Maybe at some point I'll talk to him. Right now I'm not. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator, and I can tell you he was a very honest man, and he loved the people of Brazil. He was a very tough guy to negotiate with. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. And I Você viu, né? honest ones, and I know the crooked ones. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo aí no YouTube. Então já chega se inscrevendo no canal, deixando o like, que vai estar ajudando muito a gente aí nesse início de canal, pessoal. Isso que já tá um bom tempo aí, né? Mas ainda continuo falando início. Mas então, sem enrolações aqui, só vamos dar o crédito ao Gustavo Gaí aí. Todos os créditos tá no link na descrição e no comentário fixado. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Todas as ações, todas as falas do Lula, desde que ele assumiu esse seu terceiro mandato, em 1º de janeiro de 2023, todas foram no sentido de distanciar o Brasil do mundo democrático, do mundo livre e nos aproximar cada vez mais de ditaduras, terroristas, narcoditaduras. Isto é algo inegável que o mundo já viu e noticiou inúmeras vezes nas maiores imprensas mundiais. O resultado disso não poderia ser outro a não ser sofrer as mesmas sanções que ditaduras sofrem. Lula conseguiu colocar o Brasil junto com Venezuela, Cuba, Rússia e as piores ditaduras do mundo. Ditaduras que não respeitam direitos humanos, que não têm liberdade de expressão, que não têm transparência eleitoral. Parabéns a Lula e a todo o seu consórcio, incluindo aí algumas figuras da nossa Suprema Corte. Pois bem, daí vem o Donald Trump e faz essa sanção econômica. Isso é uma sanção, não é um tarifaço, é uma sanção. Lula dá algumas entrevistas falando ainda mais merda, dizendo inclusive que se o Donald Trump estivesse aqui no 6 de janeiro, ele também estaria preso. Aí hoje uma repórter perguntou para o Donald Trump depois de tudo que aconteceu, o que ele fará, se ele pretende falar com Lula. A resposta dele não poderia ser pior para esse governo. É por isso que eu digo, e por isso que está viralizando no X. Ah, meu Deus do céu, salva o Brasil do PT. É isso que a gente precisa fazer agora, mas vamos lá. Maybe at some point I'll talk to him. Right now I'm not. Bom, ele não tá nem querendo falar com o Lula ainda, vamos ver. Maybe at some point I'll talk to him. Right now I'm not. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator, and I can tell you he was a very honest man, and he loved the people of Brazil. He was a very tough guy to negotiate with. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. And Você viu? Eu não deveria gostar dele porque ele é muito duro na negociação, mas ele é muito honesto. I know the honest ones, and I know the crooked ones. Esse cara tem décadas de experiência em lidar com pessoas do mundo inteiro e ele falou, eu conheço os honestos e conheço os corruptos. Aqui ele está deixando claro, ele conhece pessoas como Bolsonaro e conhece as pessoas como Lula e toda a sua facção criminosa que foi recolocada na cena do crime, tudo em nome da democracia. Daí vem a questão. O que nós estamos vendo através da imprensa é que a nossa Suprema Corte vai dobrar a aposta. Isso meio que já era esperado. Nós veremos aí perseguições, buscas e apreensões, vão pedir talvez a prisão do Eduardo Bolsonaro. Isso só vai escalar ainda mais o conflito. Isso não é sensato, isso é tanta vaidade, é se colocar a vaidade em cima do bem popular, do bem social. Se fizerem isso, terá a resposta do Donald Trump. E aí a coisa sai de controle. Porque vem o Lula falando que vai dobrar a aposta também, que vai colocar tarifa em cima dos Estados Unidos, não quer sentar na mesa, diz que também não quer sentar na mesa para conversar, e agora vem o nosso sistema judiciário mostrando intenção também de dobrar a aposta. Só que aí tem um problema. Pesquisa recente mostra que 42,8% da população brasileira considera que o maior risco para a nossa democracia
é o próprio sistema judiciário. Então me fala se todos os números não mostram uma espécie de ditadura. O maior risco para a nossa democracia é o sistema judiciário e o governo Lula. A reação do Donald Trump foi contra justamente o governo Lula e o sistema judiciário. Estão desesperados tentando colar a imagem, a ideia de que é culpa do Bolsonaro. Como se o brasileiro fosse esquecer o que o Lula fez ao longo dos últimos 2 anos e meio. Terrorismo, Hamas, Maduro, Venezuela, Irã, contra Israel, recebendo vídeo de agradecimento do líder do Hamas, atacando o Trump, atacando o dólar, falando que quer fazer uma nova moeda. Isso é uma afronta direta para o nosso segundo maior parceiro econômico. Obviamente, haveria uma reação. É uma reação que prejudica todos. Tá? Esse é o problema. Infelizmente, é uma reação que prejudica toda a população brasileira. Mas essa reação tem um nome no recibo. Tem 2 nomes no recibo que vocês sabem quem é. Então a militância paga do PT está desesperada tentando levantar no X, que é onde começa o debate político, as frases deles. Mas a frase que está superando agora é defenda o Brasil do PT. Então vá no X, digite em vários comentários, vá em várias postagens e vá em todos os comentários que aparecer e digite defenda o Brasil do PT. Um abraço. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, classificou a decisão anunciada na quarta-feira de Trump de taxar os produtos brasileiros em 50% de inadmissível e disse que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio e que, caso a medida se confirme, está disposto a utilizar reciprocidade. Isso foi uma entrevista exclusiva, onde essa fala aconteceu ao Jornal Nacional, em horário nobre da informação, como eu disse na abertura do Jornal do Ouro Verde de hoje. O presidente disse a Delis Ortiz que a vinculação do aumento nos impostos e a questões judiciais internas do Brasil, Trump relacionou a medida às ações em tramitação no Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que é algo que um ser humano e um governo não podem admitir. Ele disse o seguinte, abre aspas, é inaceitável que o presidente Trump mande uma carta pelo site dele e comece dizendo que é preciso acabar com a caça às bruxas. Isso é inadmissível. Primeiro porque isso aqui tem justiça e a gente está fazendo um processo com direito à presunção de inocência de quem é vítima. Se quem é vítima e cometer um erro vai ser punido. Aqui no Brasil é punido. Fecha aspas. Lula disse também que não vai perder a calma sobre o tema, mas que o país está disposto a aplicar contramedidas previstas na chamada Lei de Reciprocidade. Sancionada em abril pelo próprio presidente Lula, a lei permite que o governo brasileiro adote medidas de retaliação contra países ou blocos econômicos que apliquem barreiras comerciais, legais ou políticas contra o Brasil. Sobre as medidas institucionais, o presidente Lula disse que cabe ao Itamaraty decidir se essas medidas, como a convocação da embaixadora brasileira nos Estados Unidos para consultas em Brasília, um ato considerado bastante duro na diplomacia inclusive, serão adotadas. Nós falamos há pouco, Borgo, sobre um comitê, que o presidente Lula criou de empresários. Ele disse ontem, inclusive, nessa entrevista, que vai se reunir com esses empresários que atuam em exportações diretamente para os Estados Unidos para discutir a reação ao anúncio. Enfatizou esperar que estejam alinhados e sejam aliados ao governo brasileiro. Ele também afirmou que vai procurar novos mercados para os produtos brasileiros. Bogo, quero te ouvir sobre essa entrevista do presidente Lula. Foi uma entrevista bastante extensa, e repercute bastante nas redes sociais neste momento. João, 58 contêineres frigoríficos carregados com cerca de 1.000 toneladas de peixes deixaram de embarcar já, desde ontem, em navios com destinos aos Estados Unidos. Esses contêineres estão nos portos de Salvador, na Bahia, Passeio no Ceará e Suape, em Pernambuco. Isso aí é só o início do que está acontecendo. Esse anúncio do presidente Lula, do anão diplomático, do pária, de que irá adotar a reciprocidade contra os Estados Unidos e aplicar tarifas, sobretaxar os produtos americanos, é visto pela classe empresarial como um suicídio econômico. Irá levar o Brasil, porque o Trump já anunciou que se tiver a retaliação do Brasil em relação aos produtos americanos, ele taxará, além dos 50%, mais as tarifas
adotadas pelo Brasil. Tá? Isso aí irá acabar destruir a economia. Mas, como disse mais cedo, o regime não está preocupado com o Brasil, não está preocupado, tanto é que vem destruindo o agro há muito tempo. Tá? Não tem governo, não tem nenhuma medida para tirar o Brasil desse caos econômico, mas o regime precisa se manter no poder, porque, dependendo do resultado de 2026, muitos irão para a cadeia pelo golpe que está sendo dado no Brasil. Então o Lula vê uma janela de oportunidades, também, como eu trouxe aqui algumas vezes já nesse dia de hoje, pela Folha de São Paulo, o PT, a esquerda, vê uma janela de oportunidades nessa situação e o Lula adota, né? Ele abraça essa causa, servindo aí a interesses globalistas, né? E ele vai para o enfrentamento com o governo americano. Por que essas pessoas não ligam para o país? Porque nos regimes, nas ditaduras, essas pessoas que estão à frente, circulou bastante ontem nas redes sociais os capinhas, né? Aquelas pessoas que ganham a baita de uma grana, acho que 7, 8, 10 mil reais no Supremo, que eles vão lá para empurrar a cadeira do ministro do Supremo. Né? Quando começa a sessão, o ministro do Supremo não pode, né? A hora que ele vai sentar, ele puxar a cadeira dele, ele tem um capinha. Né? Lembrando que o Congresso aprovou aí mais 200 cargos para o Supremo Tribunal Federal. Né? Então é esse tipo de governo, esse tipo de demonstração de riqueza, né? De luxo que eles vão aprovando nas costas do povo, né? Os capinhas, uma coisa absurda, imoral, né? Uma coisa horrível. Se eu fosse, João, se eu fosse ministro do Supremo, eu jamais iria deixar uma pessoa ficar atrás de mim empurrando minha cadeira, que é desmoralizante uma situação dessa, tá? Eu acho que para um homem, para um ser humano, o mínimo que deveria fazer era puxar a sua cadeira. Mas, enfim, nem isso. Existe um ritual lá no Supremo que é ultrajante. Mas, enfim, tudo indica que o governo Lula irá adotar a reciprocidade, né? Enfim, contra os Estados Unidos, levando o país para o caos. Agora, acho que é muito importante, isso é importante a gente ouvir o Segré, hoje os analistas internacionais, como o Coronel Gerson, e ver como é que se posiciona o mercado financeiro, né? Os banqueiros, os empresários da Faria Lima, porque é o anúncio do caos, João. Se realmente for nessa linha adotada, que tudo indica que será adotada, né, de voltar ao local do crime, né, Geraldo Alckmin? Você que tem tido uma participação grande nesses episódios, se realmente esse pessoal que voltou ao local do crime, se eles partirem para o enfrentamento contra o governo americano, olha, vai ficar difícil para o país. Lembrando que potências, né? A China, por exemplo, sentou para negociar com os Estados Unidos. Agora o Brasil não pode, não tem como o governo brasileiro, não vou dizer o Brasil, né? Não tem como o governo brasileiro, a esquerda, sentar a uma mesa de negociação, porque que está em negociação com os Estados Unidos é o restabelecimento da democracia e o cumprimento da Constituição. E se isso acontecer, muitos deles vão para a cadeia. Então eles não têm como negociar, eles vão entregar o Brasil. Olá, pais! Vocês estão cansados de ver... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos finalizando o vídeo aqui, estamos aqui no Conexão Política, vamos estar lendo um pedacinho aqui do que o Eduardo Bolsonaro está falando aqui sobre Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Europa versus Brasil. Eduardo Bolsonaro diz que só Moraes pode reverter tarifa de Trump. Deputado licenciado responsabiliza ministro do STF por crise entre o Brasil e os Estados Unidos e propõe anistia ampla com o ponto de partida para diálogo. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, afirmou nesta quinta-feira, dia 10, que a única forma de reverter a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros seria por meio de uma iniciativa direta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. A declaração foi feita em entrevista à revista Oeste, na qual o parlamentar atribui ao
magistrado a principal responsabilidade pelo agravamento das relações entre os dois países. Cabe ao Alexandre de Moraes consertar tudo isso e ele tem o poder da caneta. Ele, Trump, começa a carta falando: Bolsonaro e seus aliados, a gente pode começar fazendo uma verdadeira anistia ampla. Tá aí uma oportunidade para começar uma mesa de diálogo, diz Eduardo, que atualmente vive nos Estados Unidos. Momento de tensão ocorreu 2 dias após o presidente norte-americano Donald Trump anunciar a doação da tarifa com resposta ao que classificou como relações comerciais injustas com o Brasil e a perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Carta enviada por Donald Trump, na verdade só está escrito, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, menciona diretamente o julgamento de Bolsonaro no STF e decisões da Corte contra plataformas digitais norte-americanas. Para Eduardo Bolsonaro, embora a política externa de Lula, com a aproximação ao Irã, as declarações durante as reuniões do BRICS tenham contribuído para a deteriorização da relação com os Estados Unidos. O foco principal das críticas norte-americanas recai sobre Alexandre de Moraes. Se formos analisar a carta do Trump para Lula, os problemas ali são quase todos relativos ao Alexandre de Moraes, afirmou Eduardo Bolsonaro aí. Então, pessoal, comente aí o que vocês acharam desse vídeo, pessoal. Não se esqueçam de estar aí se inscrevendo no canal e deixando o like, que vai estar ajudando muita gente aí. E vamos ficar por aqui, pessoal. Estava mexendo na tela aqui, por isso que tá falando, eu não consigo falar e fazer alguma coisa ao mesmo tempo. Então, dificuldade aí. Muitas pessoas estavam criticando aí a gente quando a gente tá começando a ler aí, pessoal. Eu tenho muita dificuldade em ler. Eu tô lendo bastante livro em off, só que eu trabalho bastante, acordo cedo e eu gravo só 1 ou 2 vídeos. Gravo um vídeo, né, por dia. Vou postar aqui. Tem outro canal também de política que posto 2. Eu posto os 2 rapidinho. Só que aí eu acabo que eu não tenho muito tempo para ler, né? Eu leio só o que passa aqui na tela. Tô tentando ler no intervalo do almoço do serviço, ou quando eu termino de gravar, eu tento ler um pouquinho. Mas para mim tá muito apertado para ler, né? Eu tenho dificuldade, tenho a língua presa. Eu já não sou muito bom com português, mas eu tô melhorando cada dia mais para trazer um conteúdo melhor para vocês. Muito obrigado a todos e foco na melhoria.